bons sonhos, para a cama vai feliz, porque toma Melamil. Melamil, suplemento alimentar com melatonina que contribui para reduzir o tempo necessário para adormecer. Com Melamil, bons sonhos. Olá, muito boa noite a todos. Começava por agradecer desde já a vossa presença eh, em mais um webinar da Humana, em parceria com a Farmácia e Distribuição, e que desta vez dedicamos à insónia infantil. Eh, para nos apoiar contamos com a presença da doutora Paula Iglesias Ferreira, a quem muito agradeço também a sua presença aqui connosco mais uma vez. Uh, Já deverão conhecer bem a doutora Paula Iglesias Ferreira, licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, mestra em Farmácia Assistencial pela Universidade de Granada, uma extensa atividade docente em várias instituições académicas desde 97, e também uma extensa lista no que diz respeito à autoria de trabalhos e artigos, bem como 2 livros. Para não esquecer também o facto de ser, enfim, muito ativa também já nestas novas redes sociais, e ainda fundadora e diretora do Instituto Farmacare e proprietária da farmácia do Altinho, que também conhecemos como a farmácia escola. Doutora Paula Iglesias Ferreira, bem-vinda, muito obrigado por participar connosco mais uma vez nesta iniciativa e passo-lhe a palavra. Ora, boa noite. Muito obrigada, Álvaro, pelas suas palavras e pela apresentação. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer uma vez mais este convite à Farmácia de Distribuição e à Humana. De facto, foi com imenso prazer e com, até eu diria, entusiasmo que eu aceitei abordar esta temática, que é uma temática extremamente interessante, apaixonante e que um pouco complexa e densa, mas eu espero com a minha apresentação tornar o tema mais leve, mais agradável e descontraído para este nosso serão de quinta-feira, uma vez que, de facto, todos já tivemos um dia longo de trabalho. Queria também cumprimentar todos os que estão a assistir e agradecer por terem escolhido passar este serão connosco e dizer que espero que, de facto, que este webinar seja útil, interessante, coloquem as vossas questões. De facto, este tema é extremamente interessante, como eu já disse. Aproveitem para colocar as vossas questões durante a sessão, mas também no final vamos ter um momento de facto de perguntas e respostas. E, sem mais delongas, esperando que amanhã todos se sintam mais confiantes para intervir na insónia infantil, passo então a partilhar aqui a minha tela, a minha apresentação. Bom, então eu sou farmacêutica, no dia passado essencialmente na farmácia, a atender, de facto, os doentes, e farmacêutica comunitária. Paralelamente a isso, o meu projeto mais recente, como o Álvaro já teve a oportunidade de dizer, é de facto um projeto nas redes sociais, que se chama Dicas da Farmacêutica, e que eu convido desde já todos a seguir, caso tenham interesse, e que é dirigido à população em geral. Bom, o nosso sumário é este, está dividido em 3 capítulos, esta primeira parte. Depois passarei a palavra ao Álvaro e no final teremos então a sessão de casos práticos e de perguntas e respostas. Dizer-vos também que este webinar foi acreditado com 0,16 créditos da Ordem dos Farmacêuticos, o que é sempre importante, também relevante para os farmacêuticos, e que esta é a estrutura da nossa sessão. E como eu disse há pouco, este é um tema muito denso e eu muito teria para abordar e aprofundar, mas como o nosso tempo é escasso, há aqui alguns slides que eu vou de facto dar só umas pinceladas e vou só destacar alguns aspectos mais relevantes, mas fiquem à vontade para colocar as vossas questões e se quiserem que eu aprofunde alguma questão em concreto, no final, nas perguntas e respostas, não hesitem em colocar as vossas questões. Bom,
O sono, e eu gostava de começar por aqui, a importância do sono e sobretudo, neste contexto pandémico, e em que nós sabemos que a saúde mental, já pensando nós na pós-pandemia e na saúde pós-pandemia, de facto, os transtornos, os distúrbios do sono e a saúde mental vão ser aqui duas áreas extremamente relevantes. Portanto, é muito pertinente e aqui o momento é muito oportuno, de facto, para fazermos este webinar e recordarmos aqui alguns conceitos. E a primeira mensagem que eu gostava de transmitir é que, se até aos anos 50, porventura, não se dava assim tanta importância e relevância ao sono, desde então, de facto, o cenário mudou radicalmente. E uma das primeiras mensagens que eu queria transmitir é que, de facto, nós passamos cerca de 1/3 da nossa vida a dormir. Ou seja, uma pessoa que viva cerca de 90 anos passará 30 anos a dormir. E existe uma hormona do sono, todos sabem qual é, a melatonina, já vamos falar sobre ela com mais detalhe daqui a pouco. Dizer-vos que, de facto, o sono é um processo natural, fisiológico, dinâmico, reversível e que, de facto, apesar de termos uma menor interação com o meio, uma consciência menor e a mobilidade física também está reduzida, a nossa atividade cerebral está e é muito intensa, algo que se sabe desde os anos 50 e cada vez mais com muita evidência científica nesta temática, nas questões do estudo do sono. E, em concreto, nas crianças, é muitíssimo importante. Entre outras razões, e eu podia falar-vos aqui de várias, uma delas é que é justamente durante o sono que a hormona do crescimento é segregada e libertada. Portanto, é fundamental. O sono tem várias fases, também aqui poderíamos falar bastante sobre isto, mas, de facto, na fase não REM e na fase REM, Rapid Eye Movement, o que é relevante é que a nossa memória, a nossa reposição, quer tecidular e reparação, recuperação, quer também a nível cerebral, a cerebral ocorre aqui na fase REM, ocorrem durante o sono e é importantíssimo. E quando este sono não decorre como deveria ser, nas condições ideais, vamos ter consequências. Consequências que se vão manifestar, não só estes níveis que aqui estão, mas também a consequências diurnas que vão afetar o nosso dia seguinte. Temos aqui também, por curiosidade, e porque esta é uma questão que surge muito frequentemente na farmácia, e já pensando na insónia infantil e nas crianças e nos bebés, temos aqui um esquema que nos diz aqui azul escuro, de facto, que é a média de horas mais prevalente de facto, que ao longo do ciclo de vida, desde o recém-nascido até ao idoso, dormimos, e podemos ver que à medida que a idade vai avançando, de facto, o número de horas vai diminuindo. Aqui nesta fase até aos 6 anos de vida, até aqui, este período inclui as cestas, e depois temos aqui um intervalo mais ou menos, não é? O nosso intervalo de horas diárias. O que é que eu gostava desde já de sublinhar? É que o nosso ritmo circadiano, e também já vou falar sobre ele um pouquinho mais em detalhe, só se estabelece por volta dos 5, 6 meses. Assim como a secreção de melatonina também é muito incipiente no recém-nascido e também se vai estabelecer por volta dos 5, 6 meses de idade. E já vamos ver porque é que é tão importante isto que eu estou a dizer. Aqui temos outro esquema, a mesma ideia, mas de uma maneira provavelmente mais visual, mais gráfica, do número de horas da sociedade espanhola, há pouco era da americana, mas as horas são as mesmas, e dizer-vos, de facto, como há pouco mencionei, que há várias consequências diurnas da redução ou da privação do sono. Temos aqui alguns bem conhecidos por todos nós: desenvolvimento cognitivo, irritabilidade, humor variável, atenção, comportamento mais hiperativo, até agressivo, aqui já pensando nas crianças. Nos adultos, uma diminuição de reflexos que é causa de acidentes rodoviários. E aqui esta questão nas crianças, mas não só, nos adultos também, que é muito relevante. Aumento da probabilidade, e há muitos estudos que apontam neste sentido, de desenvolver não só transtornos psiquiátricos, como consequência da falta da privação de sono, mas também há duas causas muito importantes: a ansiedade e a depressão também são duas causas muito importantes de dois tipos de insónia diferentes, agora aqui pensando no adulto, mas também nas crianças. Doenças, esta privação, esta redução do sono também está implicada e há uma associação clara com doenças do foro metabólico, como por exemplo a diabetes e a obesidade, e doenças também hormonais. E, sem dúvida, um aspecto que eu acho extremamente relevante é que
esta falta de sono, agora pensando no bebê, nas crianças e nos adolescentes, mas agora no bebê e nas crianças, vai afetar enormemente não só a qualidade de vida do bebê, como também toda a família, dos irmãos e dos pais. Definição. O que é isto da insónia infantil? E, de facto, é muito semelhante a definição à insónia do adulto, destacando aqui um ponto que já vamos ver nos adolescentes, aqui uma pequena nuance. Então, de facto, é uma dificuldade mantida para iniciar o sono, ou seja, para adormecer, há uma dificuldade, e nós vamos medir isto aqui com um parâmetro que está definido, que é mais de 30 minutos. Portanto, temos esta dificuldade para adormecer ou pode ser cumulativo com manter um sono de qualidade, ou seja, pode haver despertares noturnos. Por outro lado, ainda o outro ponto importante, que é um sono de deficiente qualidade. A criança acorda cansada ou o adulto acorda cansado. E isto provoca alterações funcionais na criança ou na sua família. É uma particularidade aqui da definição da insónia infantil. Sublinhar também que uma das causas principais devido aos cuidados primários, ao médico de família e aos pediatras é, de facto, os problemas relacionados com a alimentação e, em segundo lugar, aparecem os problemas relacionados com o sono ou com a insónia. Causas de insónia infantil, podemos ver aqui algumas, e aquilo que eu primeiro gostava de destacar é que é importante excluirmos outro tipo de patologias que são causa de insónia. Ou seja, temos aqui uma insónia que pode ser primária ou secundária. E então vamos excluir as causas de insónia secundária, ou seja, quando há uma patologia subjacente. E quais são as patologias subjacentes mais prevalentes que causam insónia infantil? Patologias respiratórias, como por exemplo a asma ou a apneia das crianças, depois o refluxo gastroesofágico, a dermatite atópica, pelo prurido que provoca. Portanto, estas são as mais prevalentes e devem ser excluídas antes de tudo mais, estas causas de insónia secundária. E depois temos as causas ditas de insónia primária. E então temos uma higiene do sono inadequada, e isto é importante, e eu mais à frente vou apresentar aqui algumas regras, algumas diretrizes relacionadas com a higiene do sono. A insónia comportamental, ou seja, quando há uma resistência da criança a ir dormir, e quando resiste, de facto. E depois temos aqui uma outra situação que eu diria para nós na farmácia, porventura já estará um bocadinho fora do nosso alcance, mas é importante sabermos identificar para podermos encaminhar ao médico, que é síndrome de atraso de fase. O que é isto? Isto é muito comum em algumas pessoas com as quais, agora estava a pensar nos adultos, estamos a falar das crianças, mas também ocorre nas crianças, em que aquilo que sucede é que a pessoa ou a criança adormece 4 ou 5 horas após aquilo que é o considerado padrão normal. Vamos imaginar, adormece às 4 ou às 5 da manhã e acorda às 11 ou ao meio-dia, mas dorme bem durante esse período, é um sono adequado e com uma qualidade de sono adequada. Portanto, chamamos a isto, este atraso de fase, é uma síndrome que é característica e pode ocorrer nas crianças, tal como nos adultos. E a síndrome das pernas inquietas, que também é bastante frequente. E, neste momento, gostava de colocar a primeira questão para todos vós. Temos várias hoje, nesta nossa noite, e pedia aqui ao nosso apoio, ao back-office, ao apoio técnico, que já está. Qual é a prevalência da insónia entre os 6 meses e os 5 anos de idade? Qual é que acham que é a prevalência deste problema de saúde que vamos falar hoje, da insónia infantil, até aos 5 anos de idade? Posso dizer-vos que nos adultos é de cerca de 30% e nas crianças. Acham que é 10% ou 30%? Já responderam? Não sei se já temos aqui a nossa resposta. Qual é a prevalência da insónia entre os 30%? Ora, a maioria, cerca de 75%, acha que é 30% e muitíssimo bem, acertaram. Portanto, é muito semelhante àquilo que sucede nos adultos. Portanto, 30% de insónia nos adultos, 30% de insónia também nas crianças. Ai, não estou a conseguir alterar o slide. Já estou, peço.
Portanto, uma em 30% significa que em cada 3 crianças que nos entram aqui pela farmácia adentro, uma entre os 6 meses e os 5 anos tem, de facto, problemas de sono, são vários, mas 30% de facto tem insónia. E temos aqui este estudo que nos identifica isto. A idade escolar, o que é que sucede? Temos aqui mais alguns dados que nos dizem que, de facto, 27% oferecem resistência a ir para a cama, 11% demoram a adormecer, e aqui lá está a nossa fronteira, a nossa linha, mais de 30 minutos, temos que ter regras, não é? Para podermos saber do que é que estamos a falar e comparar, e os estudos, não é? Para os podermos fazer, e nós, na prática clínica, e 17% relata dificuldades em levantar-se no dia seguinte. Portanto, as tais consequências diurnas que depois vão refletir-se a nível cognitivo, comportamental e não só. Outra causa importante tem que ver, hoje, que até já é considerada como uma causa de insónia, que é, de facto, as causas tecnológicas, os ecrãs, a luz azul, já vamos ver porque é tão importante essa luz, porque é que nos vai dificultar a dormir. Nos adolescentes, a prevalência é cerca de aqui 40% relativamente à qualidade de sono, que é percepcionada por eles, 23% demoram mais de 30 minutos para adormecer. Isto sucede e tem que ver, um dos aspectos aqui importantes é a secreção da melatonina, já vamos falar e vamos ver a curva da melatonina ao longo da vida e ao longo do dia, mas, de facto, vai subindo e quando começa a puberdade, começa a descer a curva da secreção endógena da melatonina. E, portanto, é normal que os adolescentes tenham, de facto, aqui algumas dificuldades e nós devemos estar atentos a elas e ajudá-los a corrigir. E aqui a higiene do sono é muito importante para que sejam adultos também com um sono de qualidade e que saibam auto-educar-se e gerir estas questões. A insónia dos adolescentes, a definição é muito semelhante à das crianças, com aqui uma pequena nuance. Portanto, dificuldade mantida para adormecer, aquilo que nós designamos por insónia inicial, há 4 tipos de insónia, interrupções frequentes, ou seja, despertares noturnos, insónia de manutenção, ou despertar antes da hora, insónia terminal, e a mesma coisa nos adultos, esta definição também se aplica, e estes sintomas surgem apesar das condições favoráveis e de um modo persistente, acompanhando-se de consequências diurnas no rendimento escolar e nas relações sociais. Portanto, mais uma vez aqui, a questão também da qualidade do sono como um fator também determinante. E, como eu estava a dizer, a curva da secreção da melatonina endógena está atrasada nos adolescentes e, como vai estar atrasada, vai ocorrer mais tarde, e já vou mostrar um gráfico, vão ter, de facto, dificuldade em adormecer por esta razão. Entre outras causas, obviamente, nomeadamente as causas tecnológicas, que eu dizia há pouco, podemos acrescentar aqui. Nos adolescentes, para além daquelas causas que vimos nas crianças, podemos ter aqui, mais uma vez, a higiene de sono inadequado, que é uma das causas sempre que aparece à cabeça, no ranking, síndrome das pernas inquietas, ansiedade relacionada com testes, avaliações, provas, algum momento que seja mais estressante para o adolescente, os fármacos, alguns fármacos, nomeadamente antiasmáticos, que podem, de facto, aqui causar também eles próprios insónia, e algumas bebidas estimulantes, não querendo aqui falar em marcas, mas até já há alguns estudos que relacionam, de facto, um consumo diário de X mililitros de determinadas bebidas, relacionadas, de facto, com uma associação clara com um padrão de insónia inicial, ou seja, de dificuldade em adormecer nos adolescentes. A melatonina. A melatonina é a nossa hormona do sono. Nós temos secreção endógena de melatonina que se estabelece por volta dos 5, 6 meses de vida e, portanto, até essa altura não fará sentido dar melatonina exógena ao bebê, porque tem um ciclo diferente, vai depender fundamentalmente do ciclo de vigília e sono, que vai depender fundamentalmente da fome e da saciedade, mas a partir dos 5, 6 meses, não. Já vai depender aqui de outros fatores, nomeadamente aqui da luz ou da escuridão, que vão ser aqui fatores externos extremamente relevantes na secreção da melatonina. E a melatonina hoje tem, além de ser a hormona do sono, já se descobriram, e há muita evidência científica relacionando a melatonina com efeitos como antioxidante, como neuroprotetora, relativamente até a doenças como Alzheimer, Parkinson,
e é usada em algumas doses, em algumas situações, exatamente como antioxidante. Tem este efeito muito importante no ritmo circadiano, vai ajudar a regular. Também tem uma atividade, um efeito hipnótico, e, portanto, e destes todos eu destacava aqui, evidenciava estes dois efeitos que hoje, no contexto da nossa sessão da insónia infantil, vão ser os mais relevantes e que que vamos abordar. De facto, o efeito hipnótico, a capacidade de aqui, acelerar o tempo de adormecer, e um efeito cronobiótico, de nos ajudar a regular o ciclo circadiano. Portanto, temos estes dois efeitos muito importantes, para os quais, se for necessário, podemos exogenamente, não é, tomar melatonina. Também uma atividade oncostática, também aqui uma área seria muito interessante, outra temática, quase seria uma outra sessão, ou seria uma outra sessão abordar só a evidência científica que temos, perdão, aqui relativamente à oncologia, ao cancro, e também como anti-inflamatório e também outro fator que aqui não se vê, mas também anti-apoptótico, anti-apoptose das células. Aqui vemos a secreção de melatonina ao longo da vida. E porque é que, de facto, aqui nos recém-nascidos é praticamente mínima, como eu disse, estabelece por volta dos 5, 6 meses de vida, tal como o ciclo circadiano, que depende aqui desta secreção de melatonina, vai aumentando e, de facto, temos aqui o pico. E quando começa a puberdade, vai se estabilizando e este platô e começa a decair. Por volta dos 30 anos já estamos aqui, 40 vai caindo e a partir daqui então vai caindo dos 60 cada vez mais e, mais uma vez aqui, a partir dos cerca de 60, 65, de facto a nossa produção também é diminuta, o que explica também muitas das dificuldades e dos transtornos de sono que ocorrem aqui a partir nas pessoas mais velhas. Dizer também que a quantidade que cada um produz é variável, depende de pessoa para pessoa. E, de facto, a quantidade de sono e a qualidade de sono depende, entre outros fatores, da melatonina. Relativamente à melatonina, e aqui olhando para a curva daqui desde o meio-dia até à meia-noite, não é? Portanto, ao longo do dia, e o ciclo, nós temos vários ciclos no nosso organismo, o ciclo, por exemplo, menstrual, não é? De 28 a 32 dias, aqui o ciclo circadiano, 24 horas, um dia, e aqui a luz e a escuridão vão ser extremamente importantes na secreção, na estimulação da síntese da melatonina. E, de facto, é preciso escuridão para conseguirmos aqui ativar a via da síntese metabólica, da síntese da melatonina. E o que é que percebemos? Que por volta das 9 da noite, de facto, começa aqui a aumentar. Temos aqui um pico por volta das 2, 4 da manhã, sono profundo, e depois vai caindo e por volta das 7 da manhã já está cá embaixo outra vez. Portanto, durante o dia temos níveis muito baixos de melatonina. Mas, durante o dia, temos níveis mais elevados de serotonina, que à noite cai. Era como se fosse uma curva aqui, ao contrário desta. E já vamos ver a importância e a relação que há entre a serotonina e a melatonina. Dizer-vos também que, relativamente à melatonina, e aqui já pensando no fármaco, quando necessitamos, não é, exogenamente de introduzir no nosso organismo melatonina, a melatonina oral, ou absorção rápida, ou liberação prolongada, de facto nós temos aqui algumas características, mas que eu gostava aqui de destacar. É que oral, de facto, conseguimos ter aqui um pico de concentração plasmática máximo ao fim de 40, 45 minutos, pode ir até 60 minutos, e isto explica algo muito importante para nós na farmácia, que é quando temos que dizer a um doente quando é que vai tomar aquela melatonina de absorção rápida, deve de facto ser 60 minutos antes. Pode ser entre 30 a 60 minutos antes, mas idealmente devemos recomendar 60 minutos antes de ir dormir, obviamente. Portanto, porquê? Por causa disto, porque a tal concentração máxima ocorre de facto aos 40 a 45 minutos. E vai prolongar o seu efeito durante 4 horas. Portanto, a melatonina isolada, sozinha, é muito útil quando nós queremos tratar a insónia inicial, ou seja, aquela insónia em que o problema é a dificuldade em adormecer. Como é que medimos isso? Os tais mais de 30 minutos.
Ora, aqui, mais uma vez, aqui vemos a azul escuro, a curva do sono, e a amarelo, a curva aqui, quando começa a secreção da melatonina. E vemos que começa, quando aproximadamente começa a escurecer. E, portanto, é muito importante, se nós queremos acompanhar a nossa curva fisiológica, natural, o início da secreção da melatonina, que comecemos a preparar todo o nosso ambiente em casa para termos um sono de qualidade. E vemos que por volta das 9 da noite começa então aqui a disparar a nossa secreção endógena de melatonina, vai subindo, tem a tal pico aqui por volta das 2 da manhã, estabiliza e depois vai caindo, não é? Portanto, aqui só para evidenciar esta questão. E é por causa desta curva que nós vemos claramente que podemos aproveitar a melatonina enquanto fármaco, não só como um efeito hipnótico, para ajudar a adormecer, aquele efeito rápido, que eu disse há pouco, ao fim de 45 minutos já temos uma concentração plasmática máxima, mas também podemos usar noutras doses, já vamos ver mais à frente, quando temos aquele problema do atraso da fase do sono, ou nos adolescentes, em que a secreção começa, nos adolescentes a secreção começa mais tarde, o que é que acontece? Podemos aproveitar a melatonina como este efeito cronobiótico, mas aí temos que dar a melatonina 4 a 6 horas antes e em doses diferentes, já vamos ver quais são, para conseguirmos imitar esta curva fisiológica natural. O que é que vemos aqui também na imagem? A importância da luz e do dia. E, de facto, aqui na retina, e nós temos aqui os nervos ópticos que se cruzam, quiasma, e depois temos aqui o núcleo supraquiasmático. E, de facto, aqui a glândula pineal, vemos aqui na imagem, é muitíssimo sensível à luz e à escuridão. E então, quando a luz vai inibir aqui a secreção de melatonina, essa via vai ficar inibida. Mas quando há escuridão, essa via vai ser ativada. E então, de uma maneira aqui, aqui é novamente a questão do nosso ciclo circadiano, as 24 horas, muitíssimo sensível à escuridão e à luz, como eu estava a dizer, e algumas características aqui que têm a ver com a temperatura corporal mais baixa, portanto, não é só aqui a questão do sono-vigília, também outras funções, o pico do cortisol aumenta quando a melatonina começa a cair, a pressão arterial, portanto, outras características aqui relacionadas também com o ciclo circadiano. Mas agora vamos concentrar-nos, porque o tempo passa de facto muito rápido, vamos concentrar-nos nesta questão da luz e da escuridão na secreção da importância que tem na secreção da melatonina. E é por esta razão, quando nós vamos ver as medidas da higiene do sono, que a luz azul, a luz dos ecrãs, televisão, os tablets, os telemóveis, etc., os computadores, de facto, vão inibir a síntese da melatonina. E por isso é que 1 a 2 horas antes, de facto, 2 horas antes de irmos dormir, não deveríamos, idealmente, não deveríamos, uma boa higiene do sono, diz que não deveríamos, de facto, estar expostos a essa luz azul por essa razão, porque vamos inibir a síntese endógena da melatonina. Então aqui é importante percebermos que, e aqui temos mais uma questão que eu gostava de colocar desde já, e pedir aqui ao apoio técnico, para ver se ainda estão aqui todos comigo e a seguir este raciocínio. Agora vamos entrar aqui numa outra fase da apresentação, e por isso fazíamos aqui mais uma questão, que é: a síntese da melatonina depende ou não da serotonina, ou se quiserem, da quantidade de serotonina pré-existente ou segregada, sintetizada durante o dia. Sim ou não? Aqui, a melatonina depende ou não aqui da serotonina, da quantidade de serotonina existente. Já temos aqui as nossas respostas. Bom, eu vou já adiantando que a resposta é sim. Aliás, já se vê aqui pela via metabólica da síntese da melatonina que claramente a serotonina precede a melatonina, mas gostava de saber quantos de vós é que tinham esta noção clara de que, de facto, devia. Sim, 98%. Muito bem, muito bem.
Pedi aqui ao painel, aqui ao chat, ao apoio técnico. Obrigada. Então, de facto, nós temos aqui um aminoácido essencial, ou seja, essencial, portanto, que o nosso organismo não consegue metabolizar, portanto, precisamos de, através da alimentação, ingerir este aminoácido essencial, o triptofano, e através aqui de várias enzimas, transforma-se no 5-hidroxitriptofano, aqui mais outra enzima vai dar, de facto, aqui a serotonina, e depois podemos ter aqui várias vias, mas isto ocorre durante o dia, com luz, e aqui a glândula pineal, quando o núcleo supraquiasmático está sujeito à escuridão, o que é que acontece? Consegue transformar, metabolizar esta serotonina através destas enzimas, na N-acetilserotonina e, por sua vez, na melatonina. Mas para isto acontecer na glândula pineal, precisamos de escuridão. E quanto mais serotonina se produzir de dia, e essa quantidade vai depender aqui de triptofano, o que sucede é que mais serotonina vamos ter à noite, mais melatonina, se tivermos escuridão, lá está, mais melatonina vamos também ter a capacidade de sintetizar. Isto é importante, não é? Mais uma vez, parece que bloqueou. Já está. Ora, o triptofano, como eu estava a dizer, um aminoácido essencial, é precursor de inúmeras substâncias. Hoje interessa-nos aqui particularmente a melatonina, no contexto da insónia infantil, mas tem outras funções. As doses diárias ingeridas através da alimentação. Temos aqui alguns exemplos de alimentos ricos em triptofano, o abacate, a banana, o salmão, os frutos secos, etc. Há aqui dois aspectos importantes que eu gostava de destacar desde já. É que, como eu disse há pouco, a melatonina tem esse efeito, esse pico plasmático, essa concentração máxima por volta dos 45 minutos, e o efeito dela vai manter-se, a melatonina, durante mais ou menos aproximadamente 4 horas, ao fim do qual começa a ser eliminada na urina. Então, é ideal, a melatonina isoladamente, é ideal quando nós temos problemas de insónia inicial, ou seja, dificuldade em adormecer. Mas, por vezes, temos dificuldades, outro tipo de insónia, e já vamos ver a prevalência desse tipo de insónia, da insónia de manutenção, ou seja, quando há despertares noturnos. E aqui também temos uma regra, ao longo de acordo com a idade, com o grupo etário da criança, o número de despertares noturnos diz-nos, de facto, se é um problema ou não, um transtorno ou não, no qual nós devemos intervir. Já vamos ver também quais são esses intervalos e o número de despertares noturnos que nos fazem aqui chamar a atenção e perceber que há um desvio e que temos que intervir. Mas, se nós quisermos prolongar durante mais tempo a síntese de melatonina, o que é que podemos fazer? Isto é engraçado, estão todos aí em casa a pensar já e a responder, não é? De facto, se nós conseguíssemos associar triptofano e vitamina B6, que é um cofator importante, juntamente também aqui com o magnésio, mas aqui em concreto a vitamina B6 é extremamente importante, se nós conseguíssemos associar triptofano e vitamina B6 à própria melatonina exógena, que poderíamos dar à nossa criança ou ao nosso adulto com insónia, de facto, o que é que sucede? Conseguiríamos prolongar no tempo, durante mais de 4 horas, este efeito da melatonina. Ou seja, conseguimos evitar também os despertares noturnos. E foi por isso que a Humana conseguiu e desenvolveu esta fórmula em que associou, já tinha o melamil, não é? Que essencialmente é melatonina, e o que é que fizeram? Associaram triptofano e vitamina B6 justamente para prolongar o efeito da melatonina, estimulando aqui a sua síntese ao longo da noite, para evitar então os despertares noturnos, uma vez que a melatonina, por si só tem este efeito durante 4 horas e depois começa a ser eliminada na urina. E agora, queria perguntar mais 2 questões. Pedia aqui ao apoio técnico, por favor, colocasse aqui no ecrã. Quando há despertares noturnos da criança, ou seja, quando temos um problema de insónia de manutenção, o que é que se deveria recomendar? Pensando aqui há mais opções, mas aqui na opção melamil ou melamil-tripto, que já tem triptofano e vitamina B6. Tendo em conta esta explicação, o que é que faz sentido? Ora,
Já, não sei se já responderam, vamos aguardar um bocadinho. Não sei aqui, apoio técnico, já temos respostas. Não consegui ver aqui a estatística. Já está. Ora, 92% melamiltripto, exatamente. Porquê? Porque quando há despertares noturnos, não é suficiente só a melatonina, porque, lá está, ela vai ter este efeito só durante 4 horas. Então, se temos garantido durante o período de sono, de facto, da criança, do adolescente, que queremos evitar estes despertares noturnos, uma forma é, de facto, podemos usar o melamiltripto, porque pelo facto de incluir na sua composição triptofano e melatonina, vamos conseguir prolongar a síntese de melatonina durante mais tempo, para além destas 4 horas, evitando os tais despertares noturnos ou, se quiserem, insónia de manutenção. E agora pedia também a segunda questão. Qual o tipo de insónia que é mais prevalente nas crianças e nos adolescentes? É a insónia inicial, a tal dificuldade em adormecer, ou acham que é a insónia de manutenção dos despertares noturnos? Que ideia é que têm sobre isto? Qual é que é mais prevalente? Qual é que ocorre mais? Na vossa prática diária, das vossas crianças, dos adolescentes, os pais queixam-se mais do quê? De dificuldade em adormecer nas crianças e nos adolescentes, ou dos despertares noturnos? Já temos respostas. Ora, 56% acha que é dificuldade em adormecer. Ora, nós estamos aqui a falar das crianças e dos adolescentes. Nós sabemos que, por exemplo, nos adultos, esta insónia inicial está muito relacionada com a ansiedade. E sabemos também que a insónia terminal, que são os despertares antes da hora desejada e depois não conseguir adormecer novamente, está muito associada à depressão. Nas crianças e nos adultos, a ansiedade é a primeira causa de facto, de insónia. Mas nas crianças, o cenário é diferente. E nas crianças, de facto, o que ocorre é o oposto do que disseram aqui. É que a insónia de manutenção, ou seja, os despertares noturnos, são muitíssimo mais prevalentes do que a dificuldade em adormecer. De tal forma que é de uma proporção de 7-3. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? 70%, cada vez que há uma pergunta, já está, bloqueia aqui a minha passagem de slide, mas já cá está. Ora, dizia eu, a insónia afeta 30% das crianças entre os 6 e os 5 anos, mas quando nós vamos averiguar nestes 30% destas crianças, das crianças que têm insónia, que tipo de insónia têm? A insónia inicial ou a insónia de manutenção, dos despertares noturnos? Aqui verificamos, curiosamente, que em cada 10 crianças, 7, portanto, 70% das crianças que têm insónia, de facto, aquilo que têm é uma insónia de manutenção, ou seja, de despertares noturnos. Esta é a insónia mais prevalente, que pode estar acumulada ou não com também dificuldade em adormecer. Mas, de facto, 70% têm insónia de manutenção e apenas 30% das crianças têm dificuldade em adormecer. Este é um dado muito importante que na nossa prática diária vai nos fazer aqui ter muito presente que temos que fazer determinadas perguntas à mãe para perceber qual é o tipo de insónia que a criança tem. Insónia inicial, insónia de manutenção dos despertares noturnos, tendo presente que é aquela que é mais prevalente quando as crianças têm insónia, ou se tem uma insónia combinada, que de facto sofre dos dois problemas, dificuldade em adormecer, mas também despertares noturnos. E há várias causas para os despertares noturnos. Os pesadelos, os terrores noturnos, até sonambulismo, bruxismo, entre outras situações. Mas, de facto, aquela mensagem que eu queria transmitir neste momento é que na insónia infantil a causa principal, ou a mais prevalente, o tipo mais prevalente é, de facto, a insónia de manutenção ou dos despertares noturnos. E, mais uma vez, estamos aqui numa formação promovida pela Humana, e portanto eu vou falar do tratamento e mais à frente até do tratamento de um modo global, mas pensando já aqui nestas duas hipóteses, sendo as mais prevalentes, como é que poderíamos aqui enquadrar a proposta que a Humana de facto tem disponível para a insónia infantil, e então temos aqui duas soluções. Temos uma solução para a insónia inicial, que é apenas à base de melatonina,
E aqui já para a insónia de manutenção exclusivamente ou combinada com insónia inicial, podemos usar melamiltripto. Porquê? Porque já tem melatonina, triptofano e vitamina B6. E com isso conseguimos prolongar o efeito da melatonina durante mais horas, evitando os tais despertares noturnos. Como eu estava a dizer, temos aqui estes 2 suplementos da Humana. A melatonina vai ajudar a adormecer, insónia inicial, e aqui o tripto, melamiltripto, na insónia de manutenção isolada ou associada à inicial. E neste momento, farmaceuticamente, o que eu gostava de destacar tem que ver aqui com a concentração e a dose de melatonina em cada um destes suplementos. E aqui, de facto, em melamil, vamos pensar em gotas, e a nossa linha base de raciocínio é esta: 4 gotas, 1 miligrama de melatonina, e no melamiltripto já vamos pensar, a própria pipeta tem aqui um risquinho, de facto, que indica 0,5 mililitros, corresponde a 1 miligrama de melatonina, então com triptofano e com vitamina B6. Portanto, no melamil vamos pensar aqui, como eu estava a dizer, em gotas, isto é importante para os casos práticos, 4 gotas, 1 miligrama, e no melamiltripto 0,5 mililitros corresponde a 1 miligrama de melatonina. É diferente e temos que estar atentos a isto na nossa depois recomendação diária na farmácia. Mais uma vez, aqui, melamil para adormecer, este efeito cronobiótico, e aqui hipnótico, não é? Aqui, 1 hora antes, não é sedativo, é um ponto importante, e não causa dependência, também outro aspecto importantíssimo. 1 hora antes, tais 60 minutos, temos o tal pico aos 45, como eu expliquei há pouco. Na síndrome de atraso de fase de sono, que eu como digo, não será tão relevante para nós na farmácia, provavelmente teremos que encaminhar ao médico, mas aí sim, só para não estranharmos e sabemos por que razão o médico mandou, de facto, fazer a toma do melamil 4 a 6 horas antes da hora de dormir. É quando, de facto, estamos perante este problema. Situações em que faz todo o sentido usar jet lag, alterações de rotina, regresso à escola ou pós-férias, não é? Situações de stress, mudança de casa, de vida, enfim. E não só nas crianças, mas obviamente também podemos usar nos adultos. É uma questão só de se ajustar as doses. Sendo certo, outro ponto importante, e se bem se lembram da curva da melatonina, que eu mostrei há pouco, ao longo do ciclo da vida, nós temos aquele pico exatamente antes do início da puberdade e depois começa a decair. Portanto, não quer dizer que os adultos, nem que os idosos necessitem necessariamente de mais melatonina, porque lá está, isto é variável também de pessoa para pessoa, como eu disse também há pouco. Melamiltripto para manter o sono, lá está, evitar os despertares noturnos, e tem aqui outras funções importantes que também lá está, no nosso ambiente de farmácia não são tão relevantes, mas é bom que nós saibamos e estejamos a par da evidência científica e do que é que os últimos estudos dizem sobre isso. E, de facto, é usado, pode ser usado, e há evidência científica sobre isso. Eu até vou apresentar aqui um estudo muito brevemente, como indutor de sono espontâneo para determinados testes diagnósticos que têm que ser feitos em crianças, até em recém-nascidos. Foi utilizado um estudo em 110 crianças para fazer determinados exames, que exige que a criança, de facto, esteja adormecida. Por exemplo, as ressonâncias magnéticas nucleares, mas outros tipos de exames auditivos que têm que ser feitos, ou quando há transtornos ao nível do desenvolvimento, o atraso no desenvolvimento, e em que é necessário, e de facto há evidência científica relativamente não só ao melamil, como ao tripto, e é relevante porque num contexto de risco-benefício é preferível, de facto, a usar, por exemplo, benzodiazepinas, não é? Ou outro tipo de sedativos que tinham que ser usados para se poder realizar estes exames em crianças. Portanto, aqui outras outras situações em que pode ser utilizado, mais em contexto hospitalar, como eu estava a dizer, mas que também que é relevante. E também aqui, como eu dizia há pouco, nas situações de parassónias, portanto, quando aqui há alterações associadas ao tal despertar noturno, como eu disse, pesadelos, terrores noturnos, sonambulismo, bruxismo, em que aqui o que faz sentido, de facto, é podermos aqui recomendar melamiltripto para evitar estes despertar noturnos, também com evidência científica. Embora nestas situações, lá está, porque aqui a letra está menor, já provavelmente com prescrição médica. Aqui, mais uma vez, destacar esta questão nas crianças e adolescentes, como eu disse há pouco,
das doses e como é que nós sabemos o que recomendar. E então nós temos aqui um consenso espanhol, feito por 6 ou 6 sociedades científicas espanholas, a Sociedade do Sono, a Sociedade de Pediatria Infantil, a Sociedade de Psiquiatria Infantil, etc., de atenção primária, de pediatria, em que, de facto, este consenso, que resume aqui a síntese e as recomendações destas associações médicas, dizem-nos, em suma, resumindo, dizem-nos isto, que, de facto, nas crianças, podemos aqui, o melamil, 4 gotas, 1 miligrama, não é? Tendo esta ideia presente, como eu disse há pouco, sempre, a nossa base para a recomendação, nas crianças podemos usar de acordo com o consenso, e o consenso começa a recomendação a partir dos 6 meses de idade, porque a 6 meses, quando exatamente se estabelece, como eu disse há pouco, 5, 6 meses estabelece o ciclo circadiano e vai-se estabelecer também a secreção endógena de melatonina. E por isso, o consenso começa, de facto, nos 6 meses de idade, um consenso específico para as crianças e adolescentes, e diz-nos isto: crianças, a este intervalo de dose, 1 a 3 miligramas, ou seja, aqui no nosso, adaptando aqui aos produtos da Humana, 4 a 12 gotas, 1 miligrama, 4 gotas, não é? Aqui vezes 3, 12. Nos adolescentes, 1 a 5, o intervalo já aumenta, e eu diria que nós devemos começar pelo 1, e se formos avaliando os resultados, ou seja, se já adormece ou não, em menos de meia hora, e com base nesses resultados, então ir ajustando e subindo gradualmente a dose, até 5 miligramas, ou seja, 4 a 20 gotas. Os tais 60 minutos antes de dormir, 1 hora antes, sabemos que o tal pico acontece entre os 45, por volta dos 45 minutos. Síndrome de atraso de face, eu não vou aqui dedicar-me tanto a esta questão, como disse, acho que não é uma situação, é uma situação do que o médico é que provavelmente irá, provavelmente não, o médico é que vai intervir nessa situação. Aqui temos vários estudos, já com melamil-tripto, aqui em crianças que têm que fazer determinados exames, como eu estava a dizer há pouco, aqui a mesma coisa, como alternativa ao uso de sedativos e de benzodiazepinas ou de outro tipo de fármacos com outro tipo de consequências, portanto, aqui com resultados muito promissores, o que demonstram, de facto, a eficácia de melamil, não só de melamil, como também de melamil-tripto. Aqui temos um outro estudo que foi feito em recém-nascidos com melamil-tripto para fazer ressonâncias magnéticas nucleares em 110 crianças e que, de facto, demonstrou que não houve efeitos adversos e, portanto, dar-nos aqui bastante tranquilidade e confiança, de facto, percebermos que em recém-nascidos, de facto, não houve aqui efeitos adversos relatados neste ensaio que foi feito. Depois, para termos também a ideia de novas investigações e do que é que está a acontecer e se surgirem mais uma vez aqui prescrições a este nível na farmácia, entendermos que sim, faz todo sentido e há evidência científica que demonstra este uso, que é o uso de melamil-tripto nas cefaleias, na dor de cabeça primária também, sem outro tipo de etiologia, que está muito associada nas crianças aos despertares noturnos. Obviamente que é preciso excluir outras hipóteses, problemas da visão, etc., e outras situações, o médico excluirá, mas excluindo essas hipóteses, os despertares noturnos, de facto, são aqui uma das causas de dor de cabeça nas crianças. E aí, neste estudo, mais um estudo, de facto, 90% das crianças apresentaram aqui melhoras significativas com melamil-tripto e verificou-se também uma redução, obviamente, do número de despertares noturnos e, com isso, a redução das cefaleias. É importante dizer, e estou quase a terminar aqui esta primeira parte, que este efeito, quer do melamil, quer do melamil-tripto, quando retiramos os fármacos, este efeito deixa de se observar e, de facto, é preciso aqui fazer esta toma no tempo e os estudos demonstram isso também, se quisermos aqui preservar ou prolongar o efeito que estes fármacos, não, que estes suplementos têm. Mensagens-chave desta sessão, e passo em seguida a palavra ao Álvaro Nunes da Humana. A prevalência da insónia infantil é extremamente elevada, cerca de 30% até aos 5 anos de idade, portanto, em cada 3 crianças até aos 5 anos de idade, uma sofre de insónia infantil. Destas crianças que sofrem de insónia infantil, 70%
sofrem aquele tipo de insónia, que é a insónia relacionada com os despertares noturnos isoladamente ou em associação com a dificuldade em adormecer. Portanto, só 30% das insónias são exclusivamente devidas à dificuldade em adormecer. É fundamental nós, na farmácia, sabermos distinguir insónia inicial, ou seja, dificuldade em adormecer, de insónia de manutenção, dos despertares noturnos, porque o tratamento, a nossa recomendação é necessariamente diferente. Não esquecer que pode haver as duas associadas, e aí o tratamento correto é o da insónia de manutenção. O melamil, que é só melatonina, demonstrou ser eficaz para a insónia inicial, não só das crianças como dos adolescentes. O melamil tripto também demonstrou ser eficaz para a insónia de manutenção, portanto, para tratar, para evitar os despertares noturnos nas crianças e nos adolescentes. Ambos, quer o melamil, quer o melamil tripto, não apresentaram efeitos adversos nos estudos que foram realizados, portanto, na evidência científica, claramente a intervenção farmacêutica pode dar mais sono de qualidade, não só e mais saúde, consequentemente, como já vimos, muitas doenças estão associadas à falta, ou à redução, à privação de sono, mas não só, dizia eu, mais qualidade de sono e mais saúde, não só às crianças, aos adolescentes, mas também aos seus familiares. Ora, obrigada pela vossa atenção e passo desde já, vou aqui retirar a minha e passar... Já retirou? Já te retirei, ainda... já? Sim. Eu estava aqui caladinho, mas acordadíssimo, ou seja, para além da luz azul do ecrã do computador, também o interesse da forma como a doutora Paula Iglesias comunica. Muito obrigado. Portanto, eu estava aqui acordadíssimo. Não sei qual é o problema. E então... Eu espero que estejam todos acordadíssimos. Hello! E que ninguém ficou insónia. Ninguém tem insónia. Absolutamente, absolutamente. Não acredito, porque a maneira como põe é de veras interessante. Sim. Muito obrigado. Bom, cabe a mim agora, com o trabalho bem mais facilitado, fazer aqui algumas referências à nossa marca Melamil Tripto, à ajuda que pretendemos e que é comprovada pelos estudos que estão anexados para todo tipo de insónia. Como já fomos ouvindo, a insónia afeta 30% das crianças entre os 6 meses e os 5 anos. E de facto, quando combinamos estes dados publicados num estudo da Pediatrics de 2000, com um outro estudo que foi realizado com um universo de mais de 4.600 mães, apercebemos que há, de facto, um problema que afeta 7 em cada 10 crianças, e o problema também tem muito a ver com manter o sono. E, portanto, temos, de um lado, o início do sono, a conciliação, do outro lado, a manutenção do sono, duas realidades distintas que, neste caso, pretendemos dar resposta com as nossas duas soluções. Os despertares noturnos são, efetivamente, mais frequentes do que aquilo que seria esperado. Duas armas para apoiar a intervenção nesta área. No que diz respeito à insónia de início do sono, à conciliação, temos, de facto, o melamil, que cumpre esse papel, melatonina, mas há que sublinhar um aspecto muito importante. Melatonina 99% pura é o que faz parte da composição do nosso melamil. E depois, no que diz respeito às crianças que precisam de regularizar os despertares noturnos e, portanto, com intervenção ao nível da manutenção do sono, a combinação que já vimos tão bem explicada da melatonina, também do mesmo tipo, 99% pura, triptofano e vitamina B6. O que fomos ouvindo é já autoexplicativo, ou seja, sempre que falamos de conciliação, há fundamentalmente dificuldade em adormecer, por um período de 30 a 45 minutos, mas depois não há problemas ao longo do período do sono. E isto é uma realidade que vai sendo afetada com alterações de rotina, o stress do regresso à escola, do fim de férias, os exames,
o regresso de férias no sentido do jet lag, enfim, todos estes aspectos têm de facto um bom apoio naquilo que tem que ver com o efeito da melatonina, do melamil com melatonina. Por outro lado, estou a tentar aqui desviar isto que me tapa o que está escrito, temos do outro lado a questão da manutenção. É aqui que entra em ação o nosso melamiltriptol. Sempre e quando pode acontecer um adormecer fácil, mas há despertares noturnos. Pode haver dificuldade em adormecer combinado com despertares noturnos. E, portanto, quando assim é, já estamos a falar da necessidade de intervir de outra forma que não apenas na dificuldade de adormecer, mas de uma forma mais extensa, e daí nós termos esta solução combinada com triptofano e com a vitamina B6. Estas situações podem muitas vezes ser descritas como pesadelos, terrores noturnos, bruxismo, como já a doutora Paula teve a oportunidade de dizer, e portanto formas de muitas vezes perceber na forma como nos é descrito o que está por trás de sintomatologia ou dos sinais e evidências que nos são relatados. No caso do início do sono, no caso da conciliação, aquilo que, de acordo com o último consenso, aqui assinado pelo Dr. Gonçalo Pina Arboleda, a figura de destaque nesta área em Espanha, e também em Portugal, vai estar cá em Portugal dentro em breve num simpósio, vez que as suas relações estão muito boas com os pediatras portugueses. Vamos ter aqui uma sugestão de, quando se pretende uma ação cronobiótica, 1 a 3 miligramas, no caso dos adolescentes, 1 a 5, 60 minutos antes de dormir. Síndrome de atraso de fase, a dosagem na criança 0,3 a 3 e adolescentes 1 a 5 miligramas, como também já tivemos a oportunidade de ouvir há pouco, aí sim, antecipando significativamente a toma em relação ao período de sono. Passando para a questão da manutenção, ou seja, o adormecer facilmente, mas ter despertares, ou a combinação dos dois fatores, aconselhamos, também de acordo com este consenso, 1 a 3 miligramas, e no caso para crianças, e no caso dos adolescentes, 1 a 5 miligramas, 60 minutos antes de dormir. O triptofano, quando se olha, e já vimos isto de uma forma muito clara, para esta cascata conducente à produção de serotonina e posteriormente melatonina, encontramos onde estão enquadrados o triptofano e a vitamina B6. São precursores, a vitamina B6 é um cofator também que participa nessa síntese, e é desta forma que, ao juntarmos estes dois elementos à melatonina, conseguimos um efeito prolongado. E como se conclui também num estudo do Dr. Gonçalo Pino, se existe despertar noturno, sejam com distúrbios de conciliação ou não, ou seja combinado ou não, mas desde que exista um despertar noturno, a melatonina por si só não será eficaz em reduzi-lo. E, portanto, será da combinação que propomos com o melamiltriptol que surgirá a solução ideal para conseguirmos dar apoio a quem tem este tipo de sinais. Um aspecto que é sempre muito importante quando falamos dos suplementos da humana, para além da sua composição, e há pouco dava-vos um exemplo de, fala-se muito de melatonina, mas temos uma melatonina 99% pura, que é um aspecto de grande importância quanto à qualidade daquilo que se apresenta, mas há uma questão fundamental para nós, a ciência por trás dos nossos produtos. Mesmo sendo suplemento, queremos que isso aconteça. A melatonina sozinha é um composto que tem alguns milhares de estudos disponíveis nas bases de dados, todavia levamos em frente alguns com características muito específicas, nomeadamente com o objetivo de provarmos que quer o melamil, quer o melamiltriptol são alternativas seguras e eficazes comparativamente com outros tipos de medicamentos
por vezes utilizados para a procura de ação sedante ou para efeitos de conciliação nas fases de início do sono. E porquê isto? Porque se olharmos com atenção para os títulos destes artigos, nós vemos aqui, por exemplo, um artigo onde se fez um teste em testes ABR, em testes auditivos, onde se pretende não só adormecer, mas onde se pretende também a algum nível de paragem do movimento muscular, ou seja, para que seja feito em boas condições. E, de facto, conseguiu-se provar esse efeito com o melamiltriptol. Saberão isto tão bem ou melhor que eu, que muitas vezes nestes testes utilizam substâncias como o hidrato cloral, etc., para atingir este tipo de resultados em alguns protocolos em hospitais. Pois, para nos dar uma ideia do que resulta da combinação do triptofano da B6 em conjunto com a nossa melatonina, este estudo parece-me particularmente interessante ao demonstrar-se, de facto, que consegue produzir o efeito desejado quando utilizado nestes testes ABR. É um aspecto particularmente importante. Ainda assim, acrescento um estudo mais recente, que também já mencionou a doutora Paula, e que tem que ver com a dor de cabeça. Também aí me parece algo de importante para sublinhar até onde levamos a necessidade de comprovar o efeito desejado e a eficácia destas duas apresentações de melatonina, melamil e melamiltriptol nestas indicações. O tal conciliação do sono, o início do sono, a manutenção e irmos um bocado mais longe comprovando a sua utilidade nos testes de diagnóstico hospitalar, na dor de cabeça, como já foi mencionado. Em resumo, a questão do elevado grau de pureza da melatonina é um aspecto que não nos cansamos de sublinhar a favor da qualidade do composto que aqui utilizamos. Uma elevada concentração, como já ouvimos, 4 gotas igual a 1 mg de melatonina, em apenas 0,5 ml, no caso do melamiltriptol. Vamos encontrar 1 mg de melatonina, 20 de triptofano e 1,4 de vitamina B6, os tais precursor e cofator. O nosso produto vem com a pipeta conta-gotas para que seja fácil a dosagem e a adaptação da dosagem em função da prescrição do pediatra ou da dosagem que for indicada. Falei dos estudos, portanto, está aqui o ponto da eficácia cientificamente comprovada e, de facto, ele é, nesta altura, e será conhecido de todos vós, o melamil, de algum desta parte, como sendo o mais recomendado, a primeira opção em termos de recomendação pelo pediatra para este tipo de situação. Concebido para crianças, basicamente, é esse o nosso principal foco, ideal muitas vezes para toda a família. E assim sendo, para 2 tipos distintos de insónia, o início do sono e a manutenção do sono, melamil para a dificuldade de adormecer, melamiltriptol, quando as duas se combinam, dificuldade de adormecer ou despertar noturno, ou apenas o despertar noturno. Mas sempre que o segundo está presente, melamiltriptol. E isto como forma de disponibilizarmos 2 ferramentas para que possam, de facto, num correto diagnóstico, ter o apoio necessário. Muito obrigado. Vou devolver de novo a palavra à doutora Paula. Obrigada. E passamos para a terceira parte desta sessão, antes das perguntas e respostas, para os casos práticos. Bom, e antes de iniciar propriamente os casos que vos trouxe, inspirados aqui no dia-a-dia da farmácia, gostava de aqui só dar aqui um panorama geral sobre o tratamento para a insónia. Isto aplica-se para o adulto, para as crianças e adolescentes. E, de facto, o tratamento para a insónia é um tratamento que deve ser multifatorial e que deve ser sempre personalizado, individualizado para cada pessoa. E que incide a linha base, o pilar, são, de facto, as técnicas ao tratamento cognitivo ou comportamental,
que inclui depois uma série de medidas, como a higiene do sono, as medidas ambientais, tudo o que é necessário fazer em casa, os rituais para, de facto, propiciar um ambiente adequado para o sono, a importância do quarto, na cama só dormir, não estar mais de 30 minutos, enfim, toda uma série de regras que estão definidas e há muitas fontes onde as podem encontrar, eu trouxe aqui algumas também em seguida, mas também relativamente à alimentação. A alimentação que inclui não só aquilo que se deve comer, quanto tempo antes, mas evitar cafés e bebidas excitantes, o próprio álcool, enfim, uma série que tem um efeito aqui, quando é de um modo pontual, pode ter um efeito até aqui, que pode aparentemente parecer aqui, de facto, indutor do sono, mas cronicamente já não, é o oposto e pode levar a determinados distúrbios de sono. As técnicas de relaxamento, tratamento psicológico, portanto, tudo isto faz parte aqui daquilo que é a base, o pilar da terapêutica cognitiva comportamental. E depois temos também o tratamento farmacológico, que muitas vezes é necessário e tem mesmo que ser, muitas vezes é até imprescindível, eu diria. Mas, em suma, deixar esta mensagem que é multifatorial e que de facto é individualizado, é personalizado. É preciso identificar muito bem as causas, excluir causas, como eu disse há pouco, de outro tipo de doenças, portanto, excluir aqui pode ser uma insónia secundária, outro tipo de patologia, e depois nas crianças pode ser, como eu disse, ou dor, ou dermatite atópica por causa do prurido, a asma, refluxo gastroesofágico, portanto, todas essas situações, que são as mais comuns nas crianças, nos adultos poderíamos apontar outras, a apneia, etc. Portanto, deixar primeiro esta mensagem que queria transmitir. Depois, há várias regras relativamente à higiene do sono das crianças. Estas são da Associação Portuguesa do Sono. Para os adolescentes também, mas temos a Sociedade Americana também do Sono, com muitas guidelines, com folhetos, muita informação onde nós nos podemos inspirar. A espanhola também, portanto, para quem quiser e quem ficou curioso. Para nós, na farmácia, e tendo em conta, e aqui que o Álvaro estava a falar há pouco exatamente num slide muito semelhante a este, mas ao qual eu acrescentei aqui alguns apontamentos. Então, de facto, quando temos um problema de adormecer, quando a criança ou adolescente sofre da dita insónia inicial, que é muito importante, o que é que isso quer dizer? Demora mais do que 30 minutos para adormecer. Temos aqui esta nossa baliza, este parâmetro para nós podermos, de facto, classificar e avaliar depois os resultados do tratamento que instituímos, que recomendamos. Portanto, é muito importante. E essa dificuldade em adormecer pode ter estas causas. E quando temos aqui, já neste lado aqui do ecrã, quando temos problemas relacionados com a insónia de manutenção, ou seja, despertares noturnos, isoladamente ou acoplados à dificuldade em adormecer, aqui é muito importante nós também sabermos do que é que estamos a falar e o que é considerado aqui situação em que já temos que intervir. Então, até ao ano de idade, se tiver mais do que 3 ou mais despertares noturnos, já é considerado de facto aqui que temos insónia de manutenção. Dos 2 aos 5 anos de idade, temos mais do que 2 ou mais, e nas crianças com mais de 5 anos, temos um despertar noturno, já é considerado de facto insónia de manutenção. E, portanto, estes dois parâmetros tão simples, este que está aqui e esta questão aqui dos 30 minutos, vão ser determinantes para nós, para podermos, de facto, classificar ou não se estamos perante insónia de manutenção. Aqui o Álvaro também já falou, aquilo que eu de facto gostava de destacar é esta questão mais uma vez. 4 gotas do melamil significa 1 miligrama de melatonina e já agora sublinhava também esta questão, quer dizer, de facto não há aqui risco de dependência, não é? Portanto, isto é algo que o nosso corpo também já sintetiza naturalmente todos os dias. E relativamente ao melamiltripto, de facto esta questão, mais uma vez, estou aqui a ser repetitiva, ninguém me leva a mal, mas é mesmo importante, sobretudo agora para os casos práticos, para que consigamos entender o raciocínio. 0,5 mililitros do tripto significa 1 miligrama de melatonina, 20 miligramas de triptofano e 1,4 de vitamina B6. Portanto, aqui
vamos pensar em mililitros, no melamil vamos pensar em gotas. E, mais uma vez, não causa dependência. Esta questão é ideal para toda a família, concebido para crianças, ideal para toda a família. Portanto, de facto, não é exclusivo das crianças, podemos perfeitamente usar nos jovens adultos e nos idosos, se justificar. Ora bem, antes de avançar para os casos práticos, a farmácia de distribuição aqui, um dos promotores deste webinar, deste ciclo de formação da Humana, já publicámos, o Instituto Pharmacare, já publicámos quase 100 protocolos de indicação farmacêutica, de facto já na insónia do adulto, mas ainda nenhum na insónia da criança. Mas, como eu já não consigo raciocinar na prática da indicação farmacêutica e do dia-a-dia sem o protocolo, queria transmitir-vos aqui algumas, não tendo feito aqui o protocolo de insónia infantil, fisicamente, não é? Mas transmitir-vos aqui algumas ideias-chave muito importantes. Estas são as nossas as diretrizes de qualquer protocolo de indicação farmacêutica. O que é que acontece quando falamos aqui da insónia infantil e dos adolescentes? Para quem é? Qual é a idade? Muito importante, para percebermos também as causas, não é? Depois, segunda questão é sempre a duração do problema. Há quanto tempo? E este é um ponto muito, muito, muito importante quando nós falamos da insónia. Porque a insónia crónica, e o que é que isto significa? Mais do que 3 situações de insónia por semana, durante 3 ou mais meses, é, por definição, insónia crónica. Crianças, adolescentes, adultos. Mas nós, na farmácia, e por analogia com os protocolos e assim perfeitamente estabelecidos da insónia no adulto, uma insónia que o doente relata para além de 4 semanas, isto no adulto, já devemos encaminhar ao médico. Então, o meu raciocínio para estes casos práticos, não só no dia-a-dia da farmácia, mas como este que vos vou aqui apresentar, foi o mesmo. Eu adaptei essa duração, mais do que 4 semanas, para fazer aqui também aquilo que nós chamamos na farmácia de diagnóstico de exclusão. Adaptei aquilo que fazemos para os adultos para as crianças. E, portanto, se a criança está com uma insónia há mais de 4 semanas, a minha recomendação é, de facto, encaminhar ao médico. Isto porquê? Porque nós temos a insónia aguda, a insónia transitória e a crónica. E, tal como nos adultos, nós farmacêuticos podemos intervir na insónia aguda e transitória, eu estou aqui a assumir o mesmo raciocínio para as crianças. Sendo certo que temos aqui esta decalagem crónica, só começa aos 3 meses. Mas, seguindo as regras, como eu dizia, as diretrizes dos adultos, aqui concentramos também na intervenção farmacêutica até às 4 semanas. Isto quer dizer que nós podemos intervir em situações agudas, pontuais. Situações de jet lag, de regresso à escola, de alterações de rotina por algum motivo, uma situação mais estressante e de facto faz todo o sentido que assim seja. Quais são os sintomas? Aqui, como é que caracterizamos? Muito importante, temos uma insónia inicial, no caso agora crianças e adolescentes, ou temos uma insónia de manutenção, não é? Portanto, com os despertares noturnos. Como é que caracterizamos? Já vimos os tais 30 minutos, mais de 30 minutos para adormecer e o número de despertares de acordo com a faixa etária, como eu mostrei há pouco, para as crianças. Se já fez algum tratamento ou não, o que é que os pais já fizeram, e muitas vezes já fizeram determinados chás e outras soluções que já usaram fitoterápicos, etc., que já experimentaram. Depois, se a criança ou adolescente tem alguma doença e toma algum medicamento, como eu disse há pouco, por exemplo, a questão da asma ou da dermatite atópica, que faça acordar ou com prurido, ou a questão da asma, a determinados medicamentos que vão provocar eles próprios, podem provocar, de facto, insónia, dificuldade em adormecer. E depois está aqui alguma situação especial associada a algum problema do foro neurológico, ou outro tipo de situações de hiperatividade, algum distúrbio, algum problema que a criança possa, ou até do espectro, estava aqui agora a pensar, do espectro do autismo, portanto, até outras situações em que também faz sentido e também se usa, há distúrbios de sono grandes associados e também faz sentido usar melatonina, mas aí com doses muito mais elevadas e que temos, obviamente, que encaminhar ao médico. Portanto, esta foi a minha linha de raciocínio para os casos que vos vou apresentar agora. Primeiro caso, Joana, 6 anos. É uma criança sorridente e feliz, partilha os dias entre a casa dos pais e dos avós. Contudo, começou há 2 semanas as aulas
e está ligeiramente irrequieta com a sua mudança de vida e de horários. À noite não consegue adormecer na hora habitual e fica 1 a 2 horas sem dormir. Portanto, aqui já passou os 30 minutos. Está há 2 semanas assim. Porque regressou à escola, não é? Temos aqui já todo um contexto causal que nos, de facto, faz suspeitar, de facto, de uma insónia inicial, ou seja, dificuldade em adormecer. Esta situação perturba a Joana, a criança, mas também aos pais e à irmã de 6 anos que dorme no mesmo quarto. Esta é outra questão que também seria aqui muito interessante, e se tivéssemos aqui mais tempo, para podermos falar aqui sobre esta questão de, não só da higiene do sono dos pais, mas depois dos irmãos e todo este ciclo que se pode criar, ciclo vicioso ou virtuoso, relativamente aqui a tudo isto. No dia seguinte levanta-se cansada e irrequieta. A mãe pede ajuda ao farmacêutico. E então, neste caso, tendo em conta este contexto, de facto aqui claramente temos uma dificuldade em adormecer, uma insónia inicial, e a minha recomendação foi, de facto, Melamil. Neste caso, as crianças, neste grupo etário, devemos começar nesta situação com 1 miligrama, não é? Se bem se lembram, e de 1 a 3, não é? E aqui, miligramas, e de facto começámos comecei com 1 miligrama, portanto, as tais 4 gotas que eu já há pouco também evidenciei várias vezes. 1 hora antes de dormir, os tais 60 minutos. Vamos ter o tal pico por volta dos 45 minutos. E fazer pelo menos durante 4 semanas. Porquê é que é importante esta questão de 4 semanas? Porque ao fim de 4 semanas vamos avaliar se o problema de persistir, de facto temos que encaminhar ao médico, não é? Podemos avaliar antes, obviamente, mas eu coloquei aqui esta janela das 4 semanas, porquê? Não é porque é a duração da embalagem, porque de facto é aquilo que está estabelecido na literatura, 3 a 4 semanas, para se poder ter, de facto, aqui benefícios ao nível do ciclo circadiano e da estabilização da secreção da melatonina e de tudo isto. Portanto, por isso é que estão aqui as 4 semanas. Segundo caso, o João tem 5 anos, frequenta a pré-primária e gosta de aprender. É uma criança sociável e muito meiga. Meiga e muito atenta, perdão. Adormece sem problemas, mais ou menos à mesma hora. Nas últimas 2 semanas tem acordado várias vezes durante a noite. Quando isto acontece, no dia seguinte parece que anda mais agitado e irrequieto. Ora, tem mais de 5 anos. Mais do que um despertar noturno, já podemos claramente, sem medo, afirmar que estamos perante um quadro de insónia de manutenção. Perceber aqui se a questão é pontual, nas últimas 2 semanas, causas poderiam estar aqui por trás, toda a questão da higiene do sono, que teríamos aqui que averiguar e que recomendar aos pais do João, mas sem dúvida aqui já estamos num contexto de despertares noturnos, ou seja, de insónia de manutenção. E por isso a recomendação aqui foi Melamil tripto, também começar com 1 miligrama, ou seja, neste caso, tripto, 0,5 mililitros, que é o equivalente a 1 miligrama de melatonina, também 1 hora antes de dormir, pela mesma razão do caso anterior, e também a minha sugestão aqui durante 4 semanas, também pelas mesmas razões, não me vou aqui repetir. Terceiro caso prático. Camila tem 7 anos, mudou de escola há 3 semanas, porque a mãe mudou de cidade. Camila tem uma irmã de 4 anos com quem divide o quarto. A mãe divorciou-se há um mês e diz que não está a ser fácil a adaptação das filhas, à casa, à nova rotina e à escola nova. Camila está com dificuldade em adormecer, o que nunca tinha tido antes. Para além disso, acorda 2 ou 3 vezes por noite com pesadelos. Mais uma vez, tem mais de 5 anos e já acorda mais do que uma vez. E acaba por acordar a irmã mais nova. Outro problema. A mãe pede ajuda ao farmacêutico, porque obviamente isto também está a prejudicar o sono da mãe e depois o seu rendimento durante o dia seguinte. E aqui, quando temos despertares noturnos, e aqui está com dificuldades em adormecer, paralelamente com despertares noturnos. Então, qual é que é a nossa solução? Temos o Melamil tripto, não é? Foi a minha recomendação, em que, de facto, com a melatonina vamos aqui tratar a insónia inicial, a dificuldade em adormecer, e pelo facto de termos o triptofano e de termos a vitamina B6, vamos prolongar a síntese da melatonina para além das tais 4 horas em que, a partir daí, passa a ser eliminada na urina, não é? E começa a decair, e prolongamos o efeito da melatonina, vamos evitar os despertares noturnos. Portanto, Melamil tripto, também aqui, a decisão aqui também foi começar com 1 miligrama, portanto 0,5 mililitros, e 1
1 hora antes de dormir, pelas mesmas razões, e durante também as tais 4 semanas, pelas mesmas razões que já elucidei anteriormente. Quarto caso. Pedro tem 14 anos, joga handball na seleção da escola, é bom aluno, já temos um adolescente. Nos últimos dias anda um pouco mais estressado porque tem os exames de final do ano. Tem alguma dificuldade em adormecer. Por vezes só consegue dormir 2 a 3 horas após o seu horário habitual. A mãe anda preocupada e pede ajuda ao farmacêutico. Mais uma vez, insônia inicial, dificuldade em adormecer, mais de 30 minutos, é adolescente. Não esquecer aqui que os adolescentes, se bem se recordam, lembram-se daquela curva da melatonina, de facto aqui começa a cair e, para além disso, têm uma secreção mais tardia. E, portanto, é muito comum que os adolescentes tenham problemas relacionados com os distúrbios do sono. Neste caso, temos uma insônia de inicial e a minha recomendação foi melamil, e aqui já 6 gotas, portanto, será o equivalente a 1,5 miligramas, 1 hora antes de dormir, pela mesma razão, e durante 4 semanas também pelas mesmas razões. E agora temos o quinto caso. Filipa, e agora já estejam muito atentos porque já vos vou perguntar qual seria a vossa recomendação neste caso. Filipa é uma bebê de 8 meses que sempre teve dificuldade em adormecer no seu horário normal. Recordando que, por volta dos 5, 6 meses, começa-se a estabelecer o ciclo circadiano, não é? E a secreção de melatonina endógena. Portanto, tem 8 meses, a Filipa sempre teve dificuldade em adormecer no horário normal. É uma criança saudável, que se alimenta bem e que é muito atenta ao meio envolvente. O pediatra prescreveu-lhe melamil, 2 gotas, antes de dormir há 2 meses. Portanto, aqui já estamos a ver, o pediatra prescreveu-lhe melatonina, não é? Melamil, 0,5 miligramas há 2 meses. Já está a fazer essa terapêutica há 2 meses. E, embora os suplementos alimentares sejam, e este em concreto, melamil tipo, com a recomendação maior de 3 anos, como sabem, é muito comum na nossa prática clínica que, de facto, os prescritores, que os médicos recomendem, até porque há muita evidência científica que suporta, e todos os consensos e os estudos, de facto, são a partir dos 6 meses de idade. E portanto, o pediatra prescreveu melamil, 2 gotas, antes de dormir há 2 meses. Ou seja, 0,5 miligramas que a criança já está a fazer há 2 meses. Neste momento, a mãe pergunta ao farmacêutico se pode aumentar o número de gotas para que Filipe adormeça, pois já não faz o efeito que fazia. O farmacêutico informou que pode passar a tomar 4 gotas, ou poderíamos aqui ter subido gota a gota, 3 gotas, que a minha decisão foi passar para 1 miligrama, porque as crianças têm, de facto, necessidades maiores, como vemos pelo gráfico, da secreção de melatonina ao longo da vida, 1 hora antes de dormir e avaliar o resultado. Obviamente, portanto, aqui eu já disse qual foi aqui a minha recomendação, as 4 gotas, mas poderia ter sido aqui a minha pergunta, que agora já passámos, peço desculpa, que era de facto 3 ou 4 gotas, e informar o médico, obviamente, ou dizer à mãe para informar ou para questionar, mas de facto, sim, é perfeitamente possível e fazer este ajuste exatamente de acordo com os resultados na bebê. Sexto caso. Manel é uma criança adorável, 5 anos, às vezes demora a adormecer. Sobretudo quando está mais cansado. O pediatra prescreveu-lhe melamil, 4 gotas, 30 minutos antes de adormecer. Contudo, a mãe queixa-se ao farmacêutico de que o filho acorda 2 e 3 vezes durante a noite. Portanto, mais uma vez, 5 anos, portanto, já mais do que uma, não é? Portanto, já temos aqui 2 situações. Dificuldade em adormecer e temos também despertares noturnos. Insônia inicial com insônia de manutenção. Contudo, a mãe queixa-se ao farmacêutico que o filho acorda 2 e 3 vezes durante a noite e que no dia seguinte tem dificuldade em levantar-se da cama. E eu agora pedia aqui ao apoio técnico que colocasse uma questão. O que é que recomendariam neste caso? Melamil ou melamil tripto? Portanto, já percebemos que temos insônia inicial com insônia de manutenção. Portanto, temos uma dificuldade em adormecer associada a despertares noturnos. Qual seria a vossa recomendação? Já temos resultados. Pergunto aqui ao apoio técnico se já temos resultados. Já temos 96%
escolheria o melamiltripto. E é o que faz sentido, porque neste caso temos as duas situações, insónia inicial com insónia de manutenção, insónia de despertares noturnos. E, portanto, com a melatonina vamos combater, de facto, a dose, a insónia inicial. O triptofano e a vitamina B6 vão prolongar a síntese de melatonina no tempo e, com isso, vamos combater os despertares noturnos, tendo uma concentração mais alta de melatonina durante mais tempo, não é? E por isso que conseguimos evitar as duas situações. Eu não sei porque é que estes 4% disseram só melamil. Se quiserem aqui escrever aqui nas perguntas, era interessante para o debate, para as perguntas que vêm agora a seguir, perguntas e respostas, a sessão de perguntas e respostas. Ora, mais uma vez, não sei porquê, não consigo passar o slide. Bom, eu tinha aqui mais 2 casos. Já está. Peço desculpa. Portanto, neste caso, então, melamiltripto, não é? 1 miligrama antes de 1 hora antes de adormecer, portanto, serão 0,5 mililitros, e informar o médico, no fundo, de que o melamil por si só, aqui informar a mãe, explicar à mãe, e aqui a importância da mãe, de facto, informar o médico, porque esta criança não está só com insónia inicial, mas também com despertares noturnos, e de facto a formulação de melamiltripto vem justamente incidir e resolver estas duas situações. Claro, aqui muito importante falar também e falar com o médico, provavelmente aqui explicar simplesmente esta questão para que consigamos aqui otimizar, majorar o tratamento e para que a criança durma e a mãe também. 7º caso. Maria tem 30 anos, é assistente de bordo de longo curso, portanto, já temos aqui uma adulta, não é? Assistente de bordo de longo curso, há 2 anos, pede ajuda ao farmacêutico porque cada vez é mais difícil recuperar do jet lag e começa a sentir-se muito cansada, o que já está a afetar o seu dia-a-dia. Relata que tem dificuldade em adormecer, mas que quando adormece, dorme bem, cerca de 8 horas. Queixa-se ainda que, devido aos fusos horários e aos sons trocados, a sua vontade de comer doces e de petiscar aumentou. Consequências típicas da redução ou privação de sono. Não quer engordar e por isso precisa dormir bem. Refere que não quer benzodiazepinas nem medicamentos para não ficar viciada como as suas colegas. Portanto, que é aqui algo que é comum, não só nestes profissionais, como também nos profissionais de saúde, que trabalham por turnos, não é? E sabemos depois a dificuldade que é em, de facto, fazer o desmame das benzodiazepinas quando nos pedem ajuda nesse sentido. A redução gradual, e com todas as regras que têm, de 25% em 25%, etc., com a avaliação respectiva, periódica, mas a dificuldade que é. Portanto, aqui, claro, nem seria uma escolha nossa, obviamente seria uma escolha do médico, mas temos aqui uma situação pontual onde nós podemos intervir. Era importante perceber aqui se já estamos perante um quadro de insónia crónica ou não, há mais de 3 meses, e de facto aí solicitar ajuda do médico, mas imaginando que não, que é aqui uma situação relativamente recente, esta dificuldade, podemos ajudar, e a melatonina, sem dúvida, é aqui o fármaco de primeira escolha nestas situações do jet lag. Aqui 8 gotas, portanto a escolha aqui foi 2 miligramas, 1 hora antes de dormir. Há libido, ou seja, eu deixava aqui também esta questão para a discussão aqui com os colegas, porque de facto ela relata isto só quando viaja e pontualmente faz só nesses dias, ou faria sentido recomendar durante mais tempo as ditas 4 semanas para ajudar a estabilizar. Eu aqui, tendo em conta a profissão da senhora, eu acho que deveria ser acompanhada de facto, por um médico. A minha aqui deixa a discussão com os colegas, mas acho que devia ser acompanhada, mas aqui numa primeira análise, claro, e para não deixar aqui a senhora sem resolvermos o problema da senhora, de facto a melatonina, como digo, é tratamento de primeira escolha, aqui as 8 gotas, e fazer nestas situações pontuais, explicando também que pode fazer continuamente para ajudar a regular de facto o seu ciclo circadiano, embora esteja sujeita a estas alterações e não é aos turnos, mas às viagens, não é? Aos fusos horários. 8º caso. Fernanda tem 75 anos, queixa-se que começou a ter dificuldade em adormecer. Dorme cerca de 6 horas por noite,
mas desde há 2 ou 3 meses, portanto, que está aqui dentro dos limites normais neste grupo etário, dorme cerca de 6 horas por noite, dizia eu, mas desde há 2 ou 3 meses que sente dificuldade em adormecer. Quando questionada, diz que acorda 1 ou 2 vezes à meia da noite, isto é que já não é, de facto, já é uma insónia aqui de manutenção, os despertares noturnos, não alterou nada na sua rotina ultimamente. Pratica tai chi 3 vezes por semana, apenas toma um medicamento para a hipertensão arterial. Portanto, temos aqui uma senhora que tem dificuldade em adormecer e que acorda 1 a 2 vezes por noite. E aqui a minha pergunta, e temos aqui um déficit já, não é? Uma produção de melatonina muito baixa, tendo em conta o grupo etário em que esta senhora se situa, e sabendo nós que é característico do envelhecimento, não é? Esta produção, esta síntese menor de endógenos de melatonina. E eu pergunto qual é que seria a vossa recomendação, melamil ou melamil triplo? Diria aqui ao apoio técnico que colocasse o que é que escolheriam nesta situação. Portanto, a senhora tem dificuldade em adormecer, temos aqui o fator idade, portanto, já sintetiza menos melatonina, temos aqui dificuldade em adormecer e temos 2 despertares noturnos. Algo que é um desvio relativamente ao que a senhora tinha, que dormia bem, não era? Às 6 horas. Então, qual é que foi a escolha? Veja se neste caso houve unanimidade ou não. 88% melamil triplo. Portanto, 12% das pessoas só gostariam de tratar a insónia inicial. Portanto, 1 ou 2 despertares durante a noite já é considerado insónia de manutenção, estes despertares noturnos. Portanto, já temos aqui um problema também para resolvermos, não é só a insónia inicial. Importante aqui também averiguar e excluir, isto não exclui a hipótese de encaminharmos a senhora ao médico para excluirmos outro tipo de situações, apesar de nós possamos aqui, obviamente, do que outra vez, aqui recomendar, já está, recomendar melamil triplo, e foi a minha escolha, aqui 1 mililitro, portanto estou aqui a pensar 2 miligramas de melatonina uma hora antes de dormir, durante 4 semanas, para ajudar a estabilizar o ciclo circadiano, mas aqui não exclui outras possibilidades, até porque muitas vezes isto tem que ver com, lá está, as medidas, isto faz parte, lá está, da tal terapêutica cognitiva comportamental e das medidas de higiene de sono. Nós devemos sempre, isto é subjacente a estes casos todos, de facto, contextualizar e reforçar e explicar essa mensagem às pessoas. E, neste caso, não sabemos se a senhora acorda, por exemplo, para ir à casa de banho, para ir urinar, por exemplo. É algo que é frequente nos idosos e pode ter que ver com a ingestão de líquidos ou de chás ou de leite antes de dormir, enfim, e fazer aqui também todo o ajuste nas tais medidas relacionadas com a alimentação, não só o tipo de bebidas, o tipo de alimentos ao jantar, à hora de jantar, tudo isso, mas também essas questões que são extremamente importantes como causas e que nós devemos sempre avaliar durante a nossa intervenção, a nossa entrevista breve que fazemos no balcão, no contexto da indicação farmacêutica. Este era o último caso. Para concluir a nossa sessão e passarmos às perguntas e respostas, então sublinhar mais uma vez que 30% das crianças entre os 6 meses e os 5 anos de idade, 30% sofrem de insónia infantil. Destas crianças que sofrem de insónia, 70% das insónias são insónias relacionadas com os despertares noturnos. Portanto, a maioria das insónias das crianças tem que ver com despertares noturnos e não com a dificuldade em adormecer, como muitos de nós pensávamos, aliás, pelo próprio questionário aqui que fizemos na primeira parte da sessão. É fundamental que nós, na farmácia, saibamos distinguir insónia inicial, dificuldade em adormecer, e insónia de manutenção, despertares noturnos. Temos aqui 2 soluções do nosso arsenal terapêutico. Temos o melamil, apenas melatonina, e o melamil triplo, já com triptofano e vitamina B6, que de facto demonstraram ser eficazes para a insónia das crianças e dos adolescentes, cada uma na sua situação, e ambas, quer o melamil, quer o triplo, não apresentaram efeitos adversos nos estudos realizados, portanto estamos aqui extremamente confiantes e seguros de acordo com a evidência científica relativamente, de facto, a estas propriedades, às características destes 2 suplementos, baseados na evidência científica, que deve sempre reger a nossa intervenção na nossa prática na farmácia. E, mais uma vez, e concluo dizendo isto, espero que esta sessão tenha sido útil, enriquecedora, e que amanhã todos nós
possamos, de facto, dar mais, sejamos melhores a identificar a insónia inicial e a insónia de manutenção nas crianças e nos adolescentes, e com isso, com esta nossa intervenção, este nosso contributo, dar mais sono de qualidade às crianças ou aos adolescentes, mais saúde, consequentemente, mas não só para essas crianças e adolescentes, mas para os seus familiares também. Muito obrigada pela vossa atenção e estou disponível para as questões que surgirem. Muito bem, obrigado, doutora Paula. Temos aqui umas quantas perguntas e iria começar a partilhá-las consigo. A primeira pergunta, que vamos aqui por ordem, não é? Se seria possível repetir a razão pela qual os bebés abaixo dos 5, 6 meses não devem tomar melatonina, provavelmente com o estabelecer do ritmo circadiano, provavelmente. Exatamente, e porque o ciclo de vigília e sono, até se estabelecer o ciclo circadiano nos bebés até aos 5, 6 meses, que é por volta dessa altura, está dependente não da melatonina, mas sim dos mecanismos da fome e da saciedade. Portanto, o bebê acorda quando tem fome e é isso que são esses mecanismos que estão a controlar o ciclo de sono e de vigília do bebê. Só a partir dos 5, 6 meses é que se estabelece o ciclo circadiano e em que a melatonina, aí sim, tem um papel importantíssimo e, portanto, aí é que faz sentido intervirmos ao nível da melatonina. Muito bem. Diga. Pensei que tinha terminado. Foi clara. Perfeitamente, claro. Eu até tinha uns slides que cortei, que eu tinha esses gráficos. Mas pronto, muito não temos tempo para mostrar tudo. Estas também são as primeiras perguntas da lista, foram postas ainda numa altura bastante precoce da apresentação. Temos agora aqui uma pergunta muito concreta, que estava ilustrada aqui, até nestes casos clínicos. No caso da insónia ser mista, qual aconselhar? E, portanto, aí penso que nesta altura já estaremos preparados para apontar. Mas mesmo assim, quando a insónia é vista, houve aqui uns 10% que achavam que era só melamil. Eu não sei porquê, se calhar eu não expliquei bem durante a sessão. De facto, porquê é que é tão importante ser o melamiltripto quando a insónia é mista? Nós temos sempre lá a melatonina. A melatonina, por si só, vai intervir logo na insónia inicial, naquela dificuldade em adormecer. O que é que acontece? Quando nós temos despertares noturnos, o que é que nós podemos fazer? Sabendo nós que a melatonina tem um efeito que só dura 4 horas, não é? E que depois vai ser eliminada, vai ser despertada, como é que conseguimos prolongar, sem ser com fórmulas de libertação prolongada, em situações mais complexas, não é? Aqui só com as nossas gotinhas, tão simples, como é que nós podemos, de facto, prolongar esse efeito? E aqui a Humana teve a ideia, desenvolveu esta fórmula, onde juntou o precursor e o cofator que faz, portanto, o triptofano e a vitamina B6, que vão aumentar, prolongar a síntese da melatonina durante a noite. E com isso evitamos os despertares noturnos, não é? Vamos aumentar aqui a curva da melatonina durante mais tempo. Por isso é que faz sentido o melamiltripto quando há despertares noturnos e quando há insónia mista, inicial com despertares noturnos. Muito bem. E aqui uma outra, de alguma forma, uma forma diferente de colocar a mesma questão, mas seria a contraindicação de tomar a melatonina depois do primeiro sono. Ou seja, por exemplo, como está na pergunta, quem dorme da meia-noite às 2 da manhã e depois não consegue adormecer. Penso que a resposta já está apontada. E devemos sempre pensar, exatamente, essa questão é interessante. O ideal que nós queremos é um sono de qualidade. Bom, aí é preciso avaliar as causas, era preciso perceber porquê, era preciso tudo isso. Como eu disse há pouco, que o tratamento é multifatorial e a base é o tratamento cognitivo ou comportamental, farmacológico só deveria vir a seguir, não é? Só que nós somos confrontados na farmácia com uma pressão muito grande, dê-me qualquer coisa para, não é? E, portanto, estamos ali na linha da frente. Mas este é o raciocínio. E nós podemos intervir nas situações agudas e transitórias, como eu disse há pouco, até 4 semanas. Para além de 4 semanas de insónia, já devemos encaminhar ao médico. Pronto, repetindo isto novamente, nessa questão, se a pessoa dorme 2 horas e acorda, o que a minha recomendação seria sempre tripto. Porquê? Nós queremos regularizar o ciclo circadiano. Nós não queremos que a pessoa continue a acordar às 2 da manhã e a tomar melamil só, melatonina. Não faz sentido.
Até porque, pelo menos, até fazer efeito, ficaria 45 minutos a 50 acordado. Não é isso. A ideia é sempre, é o tal efeito, não só hipnótico, mas cronobiótico. Temos cronobiologia do nosso ciclo circadiano. Temos ajudar a estabilizar e a regularizar. Por isso é que nos casos, eu também falei sempre de fazer o tratamento durante 4 semanas. Daqui aí faz todo o sentido o melamiltrip. Mas aí era preciso, como digo, cada caso é um caso, e avaliar exatamente as causas, porque é que essa situação está a acontecer. Muito bem. Aliás, o somatório de horas já nos indicaria, segundo o gráfico que mostrou, que entrávamos depois também já numa curva descendente da melatonina, se fosse esse o caso. E daí, de facto, a combinação ser a resposta. Associado se não tiver um atraso de fase associado, uma síndrome de atraso de fase associada a esse problema, sim. Muito bem. Obrigado. Temos aqui uma outra pergunta. O foco dos 2 suplementos é, de facto, as crianças e adolescentes. A resposta aqui é sim, em primeira instância. E talvez não entendi. o foco dos 2 suplementos é, de facto, as crianças e adolescentes. Acho que sim. Sim, mas os adultos também podem fazer. Absolutamente, absolutamente. Onde há um aspecto que é muito importante. Vou dar aqui um exemplo pessoal, acho que ninguém leva a mal. Eu fui a São Paulo proferir uma palestra, 2 dias depois regressei, estive sujeita aqui ao fuso horário, exatamente não conseguia adormecer e exatamente o que eu tomei aqui, melamina. Portanto, sim, os adultos podem fazer perfeitamente, como nos casos práticos que eu mostrei também, claro. Até porque há pessoas que não gostam de comprimidos, nem de cápsulas, nem de outras soluções e outros suplementos que há para adultos, e portanto é uma opção, quanto mais não seja aqui em gotas. Muito bem. Eu penso que é importante sublinhar que de facto, no que diz respeito às faixas etárias e na qualidade do suplemento, a posição da Humana é muito clara. É cumprir a indicação a partir dos 3 anos de idade. Todavia, aquilo que fizemos hoje aqui, num âmbito de contacto com profissionais de saúde, foi a partilha daquilo que em sede de investigação, em sede de prescrição, em sede de estudo, vai acontecendo. E, portanto, quando chegamos aos adultos, aí já não temos problemas rigorosamente nenhuns e pode ser dado, de facto. Tenho aqui mais uma pergunta. Bom, eu sobre isso, se me é permitido acrescentar aqui, de facto, a questão dos suplementos e dos maiores de 3 anos de idade, e aqui não só, até a questão de mais de 2 miligramas por dia, não é? Quando temos aqui a melatonina, e aqui nesta fronteira, que são as regras de suplementos, até 1,9, não é? Miligramas. Aqui, quando nós temos suplementos que estão disponíveis no mercado, que as pessoas podem utilizar em automedicação, que nós podemos recomendar em indicação farmacêutica, que o médico pode prescrever, de facto, e como vimos há pouco aquele caso, da bebê de 8 meses, a prescrição pelo médico, e são casos reais do meu dia-a-dia daqui da farmácia. De facto, o que é que acontece? A evidência científica e os consensos que há são todos a partir de, como eu disse há pouco, o espanhol e o americano, a partir dos 6 meses de idade, em que têm como recomendação, de facto, a melatonina. Mas depois temos estas barreiras, não é? Mas também temos, e de facto os profissionais de saúde também têm aqui alguma autonomia e a evidência científica por trás, e estes consensos, que eu acho que são muito importantes, porque reúnem, no fundo, a evidência científica mais recente e já aqui filtrada por uma série de sociedades científicas médicas, não é? Neste caso, o que eu falei, que foi a americana e os espanhóis, e a espanhola, mas de facto nos dão aqui alguma base para, se for caso disso, tivemos que recomendar em alguma situação com segurança, dizendo que de facto situações crónicas não são para nós. Muito obrigado. Há aqui também uma pergunta. Em relação à segurança, as doses são mais isto, não digo mais nada, já devo para que falar demais. Mas não. O tempo já não sei, olha. O meu feeling diz-me que já devo estar a falar demais. Mas as doses de melatonina podem ir em determinadas situações, são aprovadas até 15 miligramas dia.
situações mais complexas, de doenças do corpo neurológico ou transtornos mais graves neurodegenerativos. E só para termos uma ideia, quando estamos aqui a falar 1, 2 miligramas, 3 miligramas, nas doses que estão no consenso, não é? Porque o consenso para as crianças dizia de 1 a 3 miligramas por noite, não é? Por toma, e de 1 a 5 nos adolescentes. Portanto, só também para percebermos aqui do que é que estamos a falar em termos de intervalo de dose e de segurança, e que há outras situações em que se pode usar até 15 miligramas dia. Obrigado. Próxima pergunta, não digo mais nada. Próxima pergunta. Bom, esta pergunta refere-se à existência ou não de dados sobre a melatonina durante o período de lactação, utilizada neste caso pela mãe, e os efeitos sobre o bebê. É sobre isso que esta pergunta aborda. Não sei se quer fazer algum comentário, se posso acrescentar aqui. Não, acho que, portanto, de facto, essa questão, sim, passa através do leite materno, mas, de facto, com as tais quantidades que disse há pouco, mínimas, e o bebê, de facto, o seu ciclo até aos 5, 6 meses de sono-vigília não é dependente da melatonina, e só se estabelece o ciclo circadiano dependente da melatonina por volta dos 5, 6 meses de vida. Muito bem. Está nesta altura, cresce que de facto pode ajudar, mas neste momento não se pode dizer mais do que cresce, no sentido de que alguns estudos decorrem, inclusive devido a baixas de melatonina na mãe, pré-eclâmpsias, etc. Mas são matérias que estão em plena fase de estudo e portanto, apenas a curiosidade científica, mas sem conclusões ainda suscetíveis de apresentar ou referir. É verdade. E com outros efeitos, por isso é que a melatonina é utilizada noutras patologias também, não é? Claro. Aqui a questão, por exemplo, em oncologia, pelo efeito antioxidante, anti-inflamatório e oncostático. Portanto, há de facto aqui vários campos onde está a ser muito estudado, até na área do anti-aging, pelo seu efeito tão poderoso antioxidante. Como apresentou naquele seu slide inicial, ou enfim, um dos primeiros, de facto. Muito bem. Outra pergunta. Há pouco, penso que a doutora Paula referiu que se o utente pretende um efeito cronobiótico, deve ser tomado 4 a 6 horas antes, e se pretende induzir um efeito hipnótico, de modo a evitar... Não. Pronto, aqui foi um mal-entendido. Pode ter sido clara, mas não. Não. Não, Portanto... pode ter sido clara nesse aspecto. Na questão de síndrome de atraso de fase, é que é importante, como a secreção da melatonina não começa às 11 da noite ou às 10 da noite, não é? Começa antes. É importante, quando queremos aqui reunir o efeito cronobiótico e hipnótico, de facto, e no caso de síndrome de atraso de fase, que a toma seja 4, 6 horas antes. Porquê? Porque é quando começa esse início da secreção. Muito bem. Nas outras situações é suficiente 1 hora antes. Porquê? Porque por causa do tal pico máximo aos 45 minutos. Muito bem. Pergunta-se também aqui as doses do atraso de fase são diferentes das doses da insónia inicial, não é? Durante quanto tempo pode... essa questão, do ajudar a regular o ciclo e do efeito hipnótico. Muito bem. Eu estou aqui com um delay a ouvi-la e às vezes falo em cima, peço desculpa. Durante quanto tempo pode ser feito o melamil ou o melamiltripton? Bom, aqui não temos. Bom, há estudos durante muitos meses. Exatamente. E, de facto, nós sabemos, e temos crianças e adolescentes, crianças que fazem durante muito tempo. Eu diria que nós, na farmácia, e pensando sempre nestas situações agudas, transitórias, onde nós podemos intervir, devemos recomendar para 1 mês, as tais 4 semanas. E aí, claro, podemos avaliar a situação antes, mas avaliar ao fim de 4 semanas é mandatório, e aí sim perceber se temos que encaminhar ou não ao médico, como diagnóstico de exclusão, tendo em conta se foi efetivo, se não foi efetivo, o que é que aconteceu. Portanto, diria assim, numa primeira análise,
no âmbito da perspectiva da intervenção farmacêutica, diria as 4 semanas, tendo em conta o tipo de insónia agudas, transitórias, onde nós podemos intervir também até 4 semanas de duração, não é? E, portanto, avaliar aqui o tratamento. Mas sabemos que, sim, os estudos durante vários meses e doentes, das crianças que fazem durante anos, não é? Meses, anos. Sim. E que fique resolvido por forma a que depois a nossa produção endógena se vai manter por muitos e bons anos. E, portanto, isso é um indicador de que tolerância não teremos. Muito bem, e são as perguntas que me aparecem aqui. Depois começa aqui já um conjunto de pessoas que participaram e que se foram despedindo utilizando o Q&A. Resta-me então agradecer mais uma vez esta excelente apresentação da doutora Paula Iglesias, agradecer aos participantes a vossa presença até estas horas e, portanto, é com muito gosto que os recebemos em mais uma edição de um webinar Humana. Muito obrigado a todos, boa noite e esperamos vê-lo numa próxima oportunidade que certamente irá acontecer. Doutora Paula, obrigado. Obrigada, eu é que agradeço. Obrigada mais uma vez à Humana e à Farmácia de Distribuição pelo convite. Felicitar também por este ciclo de 4 sessões, 4 webinars dirigidos para as equipas da farmácia. Acho que foi muito interessante. Da minha parte, muito obrigada e um grande bem-aja por me terem convidado e por poder ter feito parte desta história, deste ciclo. Espero ter contribuído para a melhoria da prática farmacêutica e, com isso, da saúde, neste caso, da materno-infantil, pensando aqui neste 5º ciclo. Boa noite a todos. Vejo agora aqui algumas mensagens. Muito obrigada pelas felicitações. E vejo aqui pessoas que até de Luanda estavam a assistir. Portanto, um grande bem-aja a todos por esse mundo fora. Fiquem bem e até breve. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado.